Olá, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia, Assembleia de Deus, Campo de Iporá, que tem como pastor-presidente o pastor Ataú Alves Rosa e coordenador e professor é esse que vos fala, pastor Neres, Sebastião Neres, conhecido mais como pastor Neres. Olha, vamos ler um versículo na palavra de Deus. Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos estar lendo no capítulo 6, versículo 1, vai falar dos 7 selos, mas eu quero ler só o versículo, os 2 primeiros versículos, que fala do desatar do primeiro selo. O abrir, a palavra mais certa é o abrir o primeiro selo. São 7. O livro de Apocalipse fala sobre 7 selos. No 7º selo vai ter o toque de 7 trombetas. O livro de Apocalipse ele é cheio de parênteses. Depois das 7 trombetas, vem um bom período, alguns capítulos de Apocalipse. Aí ele vai falar também sobre 7 taças, 7 flagelos. Esses 7 flagelos, 7 taças da ira de Deus, já está depois das 2 testemunhas. E esses 7 flagelos, eles são bem manifestos, ou Deus derrama essas taças sobre o anticristo, o falso profeta, o dragão, quando eles estão bem no ápice da perseguição do povo de Israel e de todos aqueles que estão junto com Israel. Nós vamos falar sobre o julgamento das nações daqui a pouquinho. E no julgamento das nações nós vamos classificar esses 3 grupos de povos durante a grande tribulação. Preste atenção. Leitura. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi dos 4 seres viventes. Vou falar um pouquinho sobre esses seres viventes. Ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Um eco, não é? Aí preste atenção. Versículo 2 do capítulo 6, Apocalipse. Vi então, e eis um cavalo branco. E eu vi, saltei, um cavalo branco. E o seu cavaleiro com um arco. E o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há 2 linhas de pensamentos, né, mais propriamente ditas, sobre esse cavaleiro. Uma boa parte dos cristãos
cristãos evangélicos, evangélicos cristãos, cristãos evangélicos. Quando eu estou falando disso aí, eu estou falando de pessoas, cristianismo, que ele é bíblico, totalmente bíblico. Não é aquele cristão só de nome, porque o cristianismo ele tem duas divisões. Ele tem o cristão bíblico e tem o cristão só com título de cristão, mas é cristão. Falei isso nas aulas, numa das aulas da matéria Religiões e Seitas. Bem, agora o que nós vamos entender com isso aqui? É que o selo, o cavaleiro deste versículo 2 do Apocalipse, capítulo 6, é o anticristo ou é Jesus? Vou te falar vou te ajudar. Dá uma lida em Apocalipse 19, lá aparece um cavaleiro. Esse está na terra. Jesus veio na nuvem, desceu do céu, veio na nuvem receber a igreja. Volta para o céu. Faz aquele cortejo nupcial. Lá no livro de Apocalipse, o cavaleiro está vindo do céu. É Jesus. Esse aqui, a maioria dos estudiosos acreditam e deixa bem claro pelo enredo do texto, do contexto posterior desse capítulo, e daqui para todo o Apocalipse agora é o anticristo que está montado num cavalo branco, com arco. Jesus mexe com espada, né? Com arco não, tá? E esse cavaleiro aqui está na terra. E ele sai vencendo e para vencer. Mas ele tem 7 anos. 5 mais 2. 7 anos. E parece que aqui já tá meio adiantado, porque houve um terremoto. Essa aqui, não dá tempo para mim ter uma aula com vocês sobre as 70 semanas de Daniel. Mas as 70 semanas de Daniel divide em 3 grupos. 3 grupos. O primeiro grupo, se eu não me engano, olha aqui, ó. O primeiro grupo vai de 445 a.C. a 369 depois de Cristo. Dá um total de 49 anos. Que é conhecido cada ano por semana. Então dá um total de 7 semanas. De 7 semanas. Cada semana de 7 anos, é isso, é. Cada semana de 7 anos. Depois vem o segundo grupo. É de 396, segundo grupo das 70 semanas de semanas de Daniel. Daniel capítulo 9. 396 a 28 depois de Cristo, já na era cristã. Deu quanto? 434 semanas. Não. 434 ou 62 semanas. Ok? Com isso, o que vamos entender? Era 70 semanas. 62 ou 7 mais 62, 69. Falta a qual? Falta uma semana, chamada 70ª semana de Daniel. E ela aparece aqui exatamente no livro de Apocalipse. É essa aqui é a 70ª semana do livro de Daniel, que faltava para cumprir. Veja só, entre o final
da 69ª e a 70ª, nós já estamos em... É o período da igreja, o período dos gentios. Nós já estamos em 1991 anos aproximadamente. Agora, no ano 34, daqui a 10 anos, vai completar 2000 anos essa dispensação. Eu estou acreditando que Jesus arrebatará a igreja, não por questão de numerologia, por questão de sinais, do que Jesus falou em Mateus, de outras coisas que os apóstolos escreveram, Paulo, Pedro, e tanto os escritores do Novo Testamento e até o Velho Testamento, por inferências também falou isso, por profecia, por visão. Daniel falou isso, por visão. Ok? Então, aqui é o anticristo. E ele instala o seu governo, perseguindo, matando, judiando, fazendo aceitar o número 666, ou o sinal, ou o nome dele. E tem, quando nós lemos lá em Apocalipse, nós vamos ver o seguinte: um sinal, o nome ou o número. São três questões para os seguidores do anticristo aceitar o seu sistema de governo, e eles vão chegar em alguém e falar assim: olha, nós temos aqui 3 opções para você cadastrar. Você quer obter o número na sua fronte ou na mão direita? Na mão. Ou você quer o sinal, ou você quer o número. Aí ele diz: não, eu quero o nome. Eu já ouvi alguém dizendo, e eu sei da história do Império Romano, do Império Romano, que o primeiro imperador chamava Rômulo, tem 6 letras. E ele é aquele mesmo que na mitologia diz que venceu Rêmulo, seu irmão. Os dois eram crianças, o pai morreu na guerra, é uma história mais ou menos assim, morreu na guerra e eles ficaram no mato, no deserto, no campo, sem pai, sem mãe. Aí, segundo a mitologia, uma loba, um animal daqueles ferozes, predador, achou-os e se condoeu deles e amamentou-os. Cresceram. Aí os dois se travaram numa briga, Rômulo e Rêmulo. Rômulo vence Rêmulo, se torna o primeiro imperador da fundação do Império Romano. 1400 e qualquer coisa, segundo a história também, o imperador, se eu não me engano, o último imperador do sistema do Império Romano se chamava também Rômulo. E eles acham que o anticristo terá o nome também de Rômulo. Rômulo na fundação, Rômulo no período em que foi desativado o Império Romano e Rômulo no ressurgimento do Império Romano, que é a 70ª semana. Mas isso aí é cálculo, tá? Eu estou contando essa história da mitologia, do Rômulo e Rêmulo, porque isso aí a gente estuda em história. Bom, preste atenção. E ele então implanta, ele vem montado num cavalo branco, paz, chamado período, é instalado o período da falsa paz. E aqui ele faz coisas tremendas. Uma das mais notáveis que ele faz é a restituição do terreno onde foi construído, onde foi sacrificado Isaac. Depois, lá, muitos anos, centenas de anos, 1000 anos depois, muito tempo depois, centenas de anos, né? Vem Davi
e compra aquela propriedade, onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Ou foi oferecer, não ofereceu porque Deus interveio e não deixou. Bom, preste atenção. Aí Davi compra aquele terreno, passa aquilo para Salomão e fala assim, está com você, eu ia construir um templo aí, eu não posso, eu derramei muito sangue, mas eu tenho oferta, eu tenho milhares, eu tenho muito ouro, eu tenho milhares de peso em prata, de quilos de prata, de talentos e tudo mais. Um talento é 34 quilos. E eu tô te passando isso. Isso aqui é para me doar para a casa do Senhor, para construir. E Salomão construiu. Veio o cativeiro, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. Zorobabel reconstrói. Lá, já no período, já próximo do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, político, alguns até têm ele como um partido, fazendo parte daqueles partidos religiosos. Eu fico mais só com os partidos religiosos em 4, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Porque, na verdade, Herodes, o Grande, aquela família herodiana lá, eles eram políticos, não é? Eram políticos. Bom, mas tudo bem. Mas alguns acham que conta como 5 partidos religiosos. E Herodes amplia a construção, ou seja, o templo de Zorobabel, torna lindo, torna magnífico, uma obra tremenda, linda, gótica. Pensa. E aí, sabe o que acontece? O anticristo, esse templo, com o tempo, com a destruição de Jerusalém, depois a reconquista de Jerusalém, caiu na mão dos muçulmanos, do islamismo, do mundo árabe. E aí o anticristo, a melhor coisa, uma das coisas mais notáveis que ele vai fazer, sabe o que é? Comprar esse templo das mãos dos muçulmanos, dando muito ouro para eles, dando um outro lugar, coisa esplêndida. Isso é um pouco de dedução, uma dedução que a gente acha lógica. A Bíblia fala um pouco sobre isso, mas por inferência. E aí ele vai reconstruir o templo. E quando ele reconstruir o templo, ou construir, né? Não é reconstruir, não, construir, vai entregar eles para os judeus. Mas ele mesmo vai chegar e vai assentar lá na cadeira do Messias que eles estão esperando. Não receberam Jesus antes, mas estão esperando o Messias. E os judeus, eles se dividem em 2 grupos. Aqueles judeus tradicionais, judeus conservadores, e tem os judeus cabalistas, que são aqueles que são envolvidos muito com misticismo. E esse quem vai dar um grande apoio para o anticristo. Mas depois eles mesmos vão notar que cometeram uma besteira. O anticristo vai trair, eles vão dizer, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. E da agora para frente vem a segunda fase da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio. Ok? Deus abençoe. Encerramos aqui a nossa 6ª aula.